E aí, gente, bem-vindas e bem-vindos. Começando mais uma leitura por aqui. Sou o Leandro, te recebendo com prazer, com o tarô na mesa, para a gente ter justamente as revelações do tarô ao seu momento, tá? E hoje é um trabalho um pouco diferente que eu vou fazer. A gente vai ter outra dinâmica por aqui. Então, as únicas cartas na mesa são essas, os arcanos maiores do tarô, que serão abertos em três opções. Então, você vai escolher opção um, citrino, 2 jaspe vermelho, 3 ágata verde. E o que vai rolar? Não tem decoração nenhuma hoje na mesa, não tem cristal, não tem vela, porque eu vou ocupar todo o nosso espaço aqui com cartas, exatamente. Então são os 22 arcanos maiores do tarô, todos eles serão abertos e eu vou dar 3 mensagens dentro de cada opção. Então, para cada uma das 3 pedrinhas na mesa, a gente vai ter uma mensagem mostrando o seu momento no amor, qual é o recado do tarô para a sua vida amorosa, para o seu trabalho, então o seu setor profissional, e a mensagem do tarô para a vida como um todo, sabe? Então você vai ter essa riqueza aqui. Serão todos os arcanos abertos 3 vezes para a gente falar de amor, trabalho e a vida de maneira geral, dentro de cada opção, tá? Então, para cada opção vai ter amor, trabalho e geral. E aí é só você mirar na sua pedrinha conforme a sua intuição conversar com você e definir. Pausa o vídeo se você quiser se concentrar. Como sempre, eu te convido a se inscrever com a gente, ativar o sino para não perder nada, deixar o seu like. Vamos hypar o vídeo e vamos começar. Na descrição eu vou deixar o tempo de início para cada leitura aqui, tá bom? Então, na mesa, primeiro o nosso citrino. É a única coisa que vai ficar na mesa. A sua pedra e todo o nosso tarô aqui. Então eu estou preparando o tarô e a primeira mensagem que vai acontecer na mesa para você é a mensagem para a vida amorosa. Vamos falar de amor. O que acontece aqui? Olha, você está vivendo um momento de virada de páginas na sua vida amorosa, tem uma energia sendo transformada aí, e esse arcano 13, a morte, que vem tirar o negativo para trazer o positivo, dá uma movimentação. É uma energia de estagnação nos seus caminhos no amor que a gente vê sendo cortada. Então esse corte que é temido por muita gente, do arcano 13 do tarô, vem cortar essa energia que está deixando tudo parado na sua vida. Então o tarot está mostrando que algo que causa uma estagnação está sendo retirado. E isso vai dar para você uma força de recomeço. Aqui para você viver melhor o seu relacionamento, para você se perceber melhor diante das possibilidades afetivas, para você conhecer um outro alguém se for o caso. Porque a gente vê uma transformação ocorrendo nos seus caminhos, no amor, algo que está atrasando a sua vida, que está causando estagnação. Então está sendo transformado, essa energia do enforcado sendo transformada pelo arcano 13, a morte aqui, tá? Então é isso sendo retirado do caminho. E a gente vê, então, você como uma pessoa muito bem amparada pela espiritualidade, porque existem sim certas situações que andaram te causando um certo atraso para você viver o melhor que você pode viver no amor, e isso está chegando ao fim agora. Com isso ocorrendo, você está diante aqui de uma força de recomeço. Uma nova fase se abre para você, dentro da sua relação, ou um novo amor. Se for dentro da sua relação, pode ser o momento aqui de reencontrar a paz, de viver uma reconciliação. Se for um novo amor, o tarot está apontando uma nova fase para você, com o mago dentro dos caminhos afetivos, com um amor tranquilo para você experimentar. Então toda aquela preocupação a respeito de não ter alguém, como é que fica pro meu lado, a gente vê uma companhia acontecendo. A vida tendo aí um desdobramento positivo, onde força de sentimento se apresenta, tá? Naturalmente também os dilemas. Então, a carta dos enamorados mostra que você pode viver algum tipo de dilema pessoal no seu relacionamento, nos seus caminhos afetivos. Então é sobre trabalhar as escolhas, tá? E aqui a gente vê você precisando fazer prevalecer a sua vontade. Então não pode ter dúvida daquilo que você
quer viver. E se de repente você é aquele tipo de pessoa mais insegura e tá aí pensando, poxa, será que meu relacionamento pode firmar? Porque tá meio cá, meio lá, idas e vindas, essa energia aqui das indecisões dos enamorados, então o imperador está mostrando um caminho de relacionamento que se firma para você, porque o arcano 4 traz a estabilidade, certo? Dentro disso, é importante você saber que alguns testes, algumas provações ocorrerão, tá? De modo a esse diabo vir trazer as tentações. E aí, o que que ocorre? A gente não pode se desviar do próprio caminho com aquilo que a gente está projetando para viver. E essa energia vem quando a gente está ali meio distraído para a vida, tá? Então não podemos deixar isso acontecer porque a felicidade está em jogo. A sua felicidade está em jogo aqui e ela ocorre. A própria sequência desses arcanos na vida amorosa mostra um processo de libertação, onde se quebra correntes do diabo para viver a própria liberdade e é isso que traz felicidade. Então, é o tarô mostrando nessa hora também que provavelmente na sua relação, diante de quem você quer estar, a companhia que você deseja ter ao seu lado, né, com este alguém, talvez que você esteja aí mentalizando nessa hora, é importante dar mais liberdade, viver e deixar viver, tá? Então não é sobre pegar no laço, às vezes essa coisa mais obsessiva, né, que é relacionada ao arcano 15, o diabo, onde a gente quer cercar a pessoa amada para ninguém chegar perto, pegar para chamar de meu. Então a gente vê aqui, ó, precisando soltar um pouco mais a energia, né? Então tem essa libertação que ocorre e isso gera liberdade, sabe? Então aqui, se você, por exemplo, tem a dúvida sobre poder estabilizar um relacionamento, o tarot trouxe essa mensagem para você. O tarot já trouxe a mensagem de que alguma coisa que estava causando estagnação está sendo retirado dos caminhos. Então tem um ciclo mudando, ficando para trás essa energia causadora de atrasos. É hora de viver um recomeço. Tem uma nova fase com uma energia de paz que está aí. Sentimentos se apresentam, também as indecisões, mas tudo se firmando na energia. Então, com essa visão da linha que se formou aqui acima, dá para você confiar um pouco mais, sabe? Para se soltar, para viver e deixar viver, para viver a sua própria liberdade e ceder liberdade também. Ninguém precisa acorrentar ninguém para viver junto. Geralmente, quando se tenta fazer isso, o resultado não é bom. Então, o tarot está dando aqui uma indicação, né, de como se deve agir. Dar o espaço, sabe? E aí, quem é para estar com você de verdade, estará espontaneamente. E o louco é sobre a espontaneidade, não é na base do laço que as coisas funcionam, né? E aí, o tarot mostra na roda que alguns altos e baixos acontecem. E isso pode trazer um impacto emocional. É normal, se você observar o que foi colocado nesses 3 arcanos aqui, é a própria movimentação da vida, né? O dia, a noite, o sol, a lua e a roda que gira, trazendo o dia, depois trazendo a noite. Então, o que que o tarot está mostrando? Que você provavelmente com quem você idealiza ter um relacionamento, você que já está em uma relação, pode ser difícil para você ficar esperando as coisas muito retinhas, lineares, né? Os altos e baixos ocorrem, a impermanência da vida. Isso é natural, é a gente perceber a natureza disso. Então, não se deixar abalar, né? Com qualquer tipo de coisa que acontece, por exemplo, diferente do planejado. Por quê? O tarot te dá aqui uma grande perspectiva de realização de sonhos e, mais uma vez, uma mensagem de estabilidade, tá? Então, o tarot está, assim, mostrando o tipo de emoções a serem experimentadas, mas 2 vezes apontando ali para um caminho onde o emocional estabiliza, onde as experiências se firmam, tá? E essa papisa que vem na mesa indica a sua intuição correta, espaço, energia para se viver aquilo que é idealizado. Então talvez só precise perceber isso tudo, né, que foi conversado aqui, viver e deixar viver, ceder e viver a própria liberdade, isso é que traz felicidade, porque deixa o lado espontâneo da vida acontecer, não querer ficar no controle ali de todas as experiências, entender esses altos e baixos como também fluxo natural, tá? Ó, então não pode ter cobrança. Esse arcano da força que veio aqui perto do diabo mostra às vezes como a gente quer, né? Prender no laço ali
E a própria vida na força espiritual vem, às vezes, arrebentar alguns laços, né, artificiais que se tenta colocar, onde são ali as correntes do diabo, né, a força com a gente querendo exercer um controle sobre os caminhos de quem nós amamos. E aí olha o arcano 13 que está ali, né? Deixa acontecer, tá? Então não precisa ter o controle sobre nada, porque o espiritual tá na frente aqui, tá sabendo o que é melhor para você, tá cuidando. Então é sobre confiar nos caminhos também, porque esse espiritual traz um direcionamento, sabe? E aqui é os caminhos como eles precisam ocorrer dentro das suas experiências afetivas, e essa linha mais reta acontece. Se você sente que a vida vem fazendo muita curva, aqui a gente percebe que uma direção é encontrada, mas para que isso seja encontrado, olha só a torre. Talvez você precise reformular alguns dos seus conceitos sobre como viver a dois, sobre como estar com este alguém ao seu lado, sobre como dar caminho para um novo relacionamento. A torre pede para que a gente reformule alguma coisa, tá? Então existe essa necessidade aí, para que se alcance mais equilíbrio e você possa se projetar na experiência afetiva de vida que seja correta para você aqui. Oportunidade para isso você vai ter. O mundo informa isso, mas você precisa ser a pessoa também paciente, ter sabedoria, esperar que as coisas ocorram também na hora que são para acontecer, sabe? Tudo na vida vai ter a hora certa, vai ter o momento ali correto para as nossas necessidades, e a gente vê se encaminhando para isso. O seu arcano que fecha a leitura é a Imperatriz, trazendo crescimento, um campo fértil no amor para você poder ter os seus frutos, ser a pessoa correspondida, uma grande força de expressão afetiva está aqui, indicando felicidade no amor, tá? Então nós vemos uma grande projeção afetiva para você, e na experiência dos arcanos você foi vendo também algumas necessidades que se apresentaram. Ou seja, como sempre, né, as orientações oraculares que ocorrem, é importante que você acolha para se balizar na vida, né? E dar os seus melhores passos e fazer a coisa mais certinha, facilitando aí também a própria felicidade, tá? Então, aqui nós tivemos a sua mensagem pro afetivo, vida amorosa. Então você segue comigo aí no citrino. Por quê? Agora é o seguinte, vou embaralhar de novo e vou te passar a mensagem profissional. Vimos o que o tarot tem a te dizer sobre amor. Agora, vamos ver o que o tarot tem a te dizer sobre trabalho. Se vier um arcano ali... Detalhe, eu vou abrir os 22 3 vezes para você, já abrimos uma vez. Ah, mas pô, veio o mago de novo? Claro, vai vir porque eu vou abrir tudo de novo. O que vai mudar? As posições, então a conversa é outra para você, tá? Falamos sobre amor, vamos falar agora sobre trabalho. Qual é o recado do tarô para o seu caminho, então, profissional? Você está aqui diante de oportunidades de trabalho, um novo momento aí, e o mago também fala sobre a sua individualidade, o quanto você vive o momento de trazer tudo mais para suas próprias mãos, porque você é uma pessoa muito capaz de construir aqui o seu caminho sem depender de ninguém. O mago é aquele que muitas vezes vai fazer o trabalho solitário, concentra nas mãos dele, porque ele é quem sabe fazer, ele é que sabe o que é melhor para si, ele é quem pode resolver. Então, não se questione, não duvide da sua própria capacidade, porque esse arcano mostra que é um momento importante realmente para você assumir a responsa, porque tem caminho que se abre aqui para você, oportunidades de melhoria profissional estão aí, para você se ver como uma pessoa mais realizada. Então pode ser realmente para você um novo momento na área profissional. Você, sabe, colocar os seus pezinhos aí numa nova direção, trabalhar uma nova escolha, criar um novo caminho para trilhar. Isso está combinando muito aqui. Uma nova fase profissional, e naturalmente você terá aqui as suas dúvidas, né? Para se projetar dessa maneira. Poxa, será que eu vou? Se eu não vou? Veio uma oportunidade aqui, aceito ou não aceito? Será que está na hora de eu fazer uma transição profissional? Rola para mim fazer esse movimento agora? Ou é melhor deixar como está? Naturalmente o tarô
mostra que você pode cair um pouco nessa energia das dúvidas. O que que você pode fazer aqui? Qual é a dica do tarô para você vencer os dilemas desse arcano? Seguir o seu sentimento, olhar para o que realmente você quer fazer para seguir a sua vontade. Porque se você não faz isso, aí você trava na jornada. Quem não se decide, trava na vida. Então você vai ter que tomar uma decisão, tá? Seja abraçando aqui um novo momento, ou transformando também a sua caminhada atual em uma nova fase de vida, ver com um outro olhar. O próprio arcano do enforcado pede isso para você, trabalhar um novo ponto de vista sobre o seu caminho profissional. O fato é, você vai ter que se resolver aqui. Vem oportunidade, então o arcano 21 mostra que você tem o poder de se conduzir mais da sua maneira, você tem capacidade para isso, o mago vai te dar caminho para isso, o mago é caminho que se abre, e aí? O que você escolhe? É preciso trabalhar uma escolha. Se você procrastinar, vai dar uma enroscada na vida. Então você tem que evitar isso, tá? E o louco provavelmente coloca na mesa a informação de que é importante para você viver a sua libertação daquilo que talvez esteja te fazendo infeliz. Pode ser aquele momento de você pensar que você não é a pessoa obrigada a nada, né? Então ninguém está fadado a nada. Você pode sim transformar os seus caminhos se assim você quiser. Oportunidade para isso acontece. Esse sentimento de liberdade pode estar sendo importante para você. Então, o enforcado, como um alcance diferente, como um novo olhar para a vida, pode te ajudar a perceber essa necessidade que está aí no seu íntimo, né? E olha só, o arcano da morte realmente pode mostrar o que seja aqui o fim de um ciclo para você, uma energia transformadora que vai te reposicionar, o arcano 13 que tira o negativo para trazer o positivo. Então talvez você esteja aqui já num ciclo de vida em relação ao seu trabalho que está se findando, uma experiência que a gente precisa vencer para abrir espaço na vida e viver outras possibilidades ali que vão nos trazer mais vida, que vai significar mais para nós, né? Poder sair de um automatismo, sabe? Aquela coisa sempre ali do mesmo jeito. A justiça mostra que é um grande momento de merecimento para você de ser feliz. A sua felicidade está no sol. Então é uma hora de você pensar diferente a respeito de trabalho, não só como dever e responsabilidade, mas como algo que seja gratificante para você desempenhar. Precisa ter um significado na sua vida, no dia a dia, né? Isso está ocorrendo? Se não está, então o tarot mostra que está aqui num grande momento de você acreditar nos seus sonhos para ir buscar a estrela. Só que você precisa ser a pessoa que está focada nas oportunidades que o mundo te traz, literalmente. Se você dorme no ponto, a coisa chega e passa, e é outro que pega, né? Então isso pode estar aí nas suas mãos, você precisa assumir as rédeas do próprio caminho. É hora de levantar a cabeça e seguir viagem, e não de a vida seguir continuando na mesma ali. Muitas vezes, para você caminhar, você vai ter que vencer as suas sombras. Não dá para ficar, ó, as sombras no diabo e na lua. Então, quando a gente quer todos os tipos de garantia para viver uma mudança, para caminhar na direção dos nossos sonhos, para a gente perseguir mais daquilo que nos realiza, a verdade é que a gente não vai ter todas as garantias que são desejadas. A gente tem que fazer os movimentos de vida. E para isso é sobre vencer as próprias sombras, algumas vezes caminhar por noites escuras ali, porque isso vai nos levar a um novo dia. Quando a gente enfrenta também os nossos temores para causar mudanças, tá? A roda mostra, né? É a própria roda que gira e aí traz novas possibilidades. É um arcano que mostra a sorte a seu favor aqui, e isso está muito compatível com uma energia que rompe com o passado, que muda um ciclo na sua vida, tá? A papisa. A papisa pode representar aqui a estabilidade, que talvez seja algo que você almeja e ao mesmo tempo você teme. Porque se eu mudar e procurar fazer mais daquilo que eu quero fazer, pode ser mais difícil me estabilizar. Então talvez seja melhor ficar mais dentro do óbvio aqui, porque é mais seguro. Sabe esse pensamento que predomina, mas é que na verdade causa muita infelicidade por aí? A gente vê muito disso, tá? As pessoas vão naquilo que é o mais seguro, e aquilo que é mais seguro faz com que a pessoa viva infeliz, deprimida, frustrada, tá? Então a papisa representa você conseguindo
viver de uma forma mais estável, porque é você mais firme na sua energia e conectando mais da sua essência. E quando você está bem, dia após dia, você consegue desempenhar melhor o que você tem que desempenhar também, sabe? Porque você não está ali mais se vendo como uma pessoa obrigada a alguma coisa, você tá afim de fazer, né? Você tá afim de fazer. E tem hora que a gente tem que seguir isso mesmo para a vida, né? E é hora de você conectar as suas intuições, porque isso vai te dar poder. Olha o imperador como um grande arcano de conquista obtida a partir da sua intuição, como resultado de você não desprezar as suas intuições, tá? A imperatriz que traz um crescimento de vida para você aqui, tá? Com o imperador e imperatriz formando um casal na mesa, a gente vê muito de pessoas que também podem contribuir com a sua jornada, gente que te apoia no seu crescimento, sabe? Às vezes alguém que te encoraja a viver os seus sonhos, né? E aproveitar a oportunidade que está aí, não desperdiçar, para não se lamentar depois. Então a gente vê isso ocorrendo, e a torre é essa situação, né? De a gente reformular. É aquela hora, talvez, de você precisar se desconstruir para se reconstruir profissionalmente, né? Como você se vê profissionalmente? Tem força de realização acontecendo, né? Ou tem hora que a gente vai ter que passar por essa energia, sabe? Que é a de derrubar para reconstruir, aquele momento de uma reforma na vida. Então, talvez isso seja importante para você, né? O eremita te coloca para refletir aqui, pede para você também, né, viver aqui essa condição que o tarot te coloca com sabedoria. Não é para você jogar nada para o alto, não é para você meter o louco em relação ao que você tem. Precisamos sim ser responsáveis, né? Mas pode ser que você tenha mais possibilidade, pode ser que você possa ir além. Dá para ser mais feliz fazendo aquilo que você faz. E o tarot te convida a ter esse olhar, para que o seu trabalho não seja um fardo. Então é sobre você perceber qual é o tipo de convite que o tarot está te fazendo. É para mudança de trabalho, de ambiente de trabalho, mudança de emprego, ou de repente é encarar de uma outra maneira o seu cotidiano, o seu dia a dia, trazer um olhar diferente, ver oportunidades no seu próprio ambiente de trabalho, no seu próprio local de trabalho que você não está vendo porque às vezes caiu num automatismo. Então pode ser o momento de dar uma chacoalhada nisso e você se perceber como alguém que pode fazer diferente e que dá para melhorar essa rotina, tá? Ó, o julgamento mostra que você pode recomeçar se você precisar. Isso é divino para você. Então é esse momento de uma reavaliação, sabe? Um momento de pausa na jornada para pensar: peraí, tá certo? Foi assim que eu me vi um dia? Eu estou vivendo aquilo que eu visualizei um dia? Ou tá errado? Tô na minha melhor trajetória? Ou tá errado? Se for preciso recomeçar, então o espiritual abençoa para isso também, tá? O julgamento, como esse anjo que vem tocar a trombeta aqui, te desperta para novas possibilidades, mostra que a vida não precisa continuar acontecendo ali sempre no mesmo quadradinho. E você tem bênção espiritual para viver a sua força de recomeço. Isso pode representar aí uma grande paz de espírito para você, né? Se perceber fazendo aquilo que faz mais sentido para a sua vida, aquilo que te permite ser a pessoa mais viva, sabe? No dia após dia, e não como alguém que está cumprindo tabela e morrendo aos poucos. Vamos falar a verdade. Tem muita gente que está vivendo exatamente assim, se é que dá para chamar de viver, né? Então, vejo aqui uma experiência transformadora para os seus caminhos profissionais. A vida aqui dá uma chacoalhada mesmo nesse setor. Olha para tudo isso com atenção, com carinho, tá? Olha quanta mensagem do tarô para você hoje, hein? E ainda você segue comigo no Citrino porque a gente vai para mensagem geral para a vida agora. Tivemos o tarô conversando com você, falando sobre amor, sobre trabalho. E sem a gente setorizar, o que o tarô tem a te contar? É pra já, bora saber. Se você está curtindo aí e ainda não deixou seu like, ainda não se inscreveu, te convido a isso nessa hora, tá? Então,
você precisa viver mais da sua própria liberdade, tá? Por quê? Eu tô percebendo que um aprisionamento aqui a coisas que não são legais para você causa um impacto no seu emocional. E a grande verdade é que o tarot está mostrando que talvez você tenha um certo medo de mudança, um certo medo de viver recomeços, de se desprender de alguma coisa. Então, existe um certo padrão que foi criado na sua vida e você está seguindo isso mecanicamente, porque pode ter um medo de experimentar aquilo que é novidade, porque é também o temor diante do desconhecido. Ah, não sei não, por onde eu, como louco, vou acabar pisando aqui nessa noite escura aí, nesse luar, não sei. Mas olha o que o tarot mostra. Se você se permite caminhar, você atravessa os seus temores, você tem aqui uma energia que é abençoada, de recomeço e que vai te dar mais clareza mental para reavaliar a sua vida, sabe? E assim talvez você ter um reposicionamento. Para isso, você precisa seguir as suas intuições para fazer as melhores escolhas, tá? Interessante que esse arcano vem, se eu não me engano, na mesma posição onde ele também veio na mensagem do amor, né? Só que agora a gente está falando da vida. E quando a gente fala da vida, é aquilo, é você sentir onde o tarô mais te toca nas suas experiências, tá? Então olha a importância da sua intuição para fazer as suas escolhas, para tomar as decisões aí com os caminhos que se apresentam. Porque, mais uma vez, se você procrastina, você pode travar na vida. Então, o tarot está colocando de novo essa mensagem para você. E a vida está em movimento. A roda que gira, trazendo mudanças. Então, você tem tudo para experimentar algum tipo de mudança que vai ser mais abençoada para você. Porque o próprio espiritual, na energia do Papa, vem abençoar e vem também te fortalecer espiritualmente para você fazer os cortes necessários. Então existe algum tipo de fardo na vida que você está carregando e não precisava mais. Tem algum tipo de situação na sua vida que já foi além da conta e você não precisava mais estar passando por algo. Você está se demorando em alguma situação aí que já foi além mesmo, sabe? Tá no momento de você resgatar a sua essência, viver a sua liberdade, olhar mais para si. A espiritualidade te abençoa para isso, tá? Então, esse Papa que vem te trazer aqui um poder de você vencer as suas sombras, de cortar as correntes do diabo aqui, tudo aquilo que te aprisiona. E nesse momento me ocorre intuitivamente para te falar que isso pode estar muito relacionado às convenções sociais, a forma como a sociedade impacta em você e, consequentemente, como você se projeta para o meio social, buscando talvez agradar quem não era para você agradar, tentativas de agradar quem nunca será agradado, viver o que será socialmente aceito, a preocupação com o que vão pensar e o que vão dizer, sabe? É essa forma de caminhar que muitas vezes representa você fora da sua personalidade, onde você se aprisiona. Então o espiritual vem te dar ferramentas para você vencer essas correntes. E está na hora de ser mais você, de você estar na sua essência, se ver livre de coisas pelas quais você não precisa passar, de pesos que você não precisa continuar carregando. A sua intuição pode te levar à necessidade dessa escolha, tá? Aqui, você como uma pessoa travada na jornada, estagnada, podendo mudar esse cenário e ser feliz. A felicidade te aguarda aqui, a sua intuição te leva para esse sol. A intuição da papisa te leva para a felicidade do sol, do arcano 19. Mas para isso, você tem que tomar as rédeas da sua vida e fazer os seus movimentos, sabe? Pagar o preço para ser feliz, não dá para ficar esperando que alguém aprove o que você quer para si. É sobre você se bancar e acabou. Não interessa se alguém vai gostar ou não vai gostar. É sobre o que você decide. É o seu direito divino de decidir sobre a própria vida. Não precisa passar pelo filtro de ninguém, só pelo seu mesmo, tá? Porque é isso que vai te dar mais paz aqui. É assim que você vai se harmonizar. No momento em que você toma as rédeas da sua vida e faz os seus próprios movimentos, sabe? E decide caminhar pelos caminhos que se abrem. Isso vai te dar paz. Só que essa paz eu vejo também que pode custar aqui para você. Realmente viver um desprendimento, a vida pede uma reformulação importante. O arcano 16 da torre, que é também a casa de Deus. Então essa energia suprema que muitas vezes vem dar uma chacoalhada para depois a gente conseguir organizar de novo, né?
Muitas vezes é quando a vida está indo para o lado errado, está acontecendo do jeito errado, mas a gente com as próprias mãos não faz. Então é essa força divina que vem, um grande poder espiritual que está no Arcano 16, que está além de nós, além das forças das próprias mãos. Quando a gente não toma as rédeas, então vem o espiritual, até porque é essa força angelical da temperança que vem produzir essa energia da torre na sua vida, que é o espiritual dizendo assim, peraí, você não faz, aguenta aí que agora eu vou fazer por você. Se segura, hein? Tá? Então é essa hora. Ou seja, o tarot está mostrando na mensagem geral de vida para você que de fato existe essa necessidade, porque é assim que você vai ser a pessoa mais dona de si no imperador. Percebe? Você vai se perceber como alguém mais capaz, e é aí onde você vai se reconhecer mais no mundo, vai entender melhor qual é o seu lugar, vai ocupar o seu verdadeiro lugar aqui, né? Quando você assume o seu poder e não teme, sabe? E não se preocupa com o que vão pensar, com o que vão dizer, né? A sabedoria da vida, que é o eremita, a sabedoria envolve esse tipo de decisão que a gente precisa tomar para viver os nossos sonhos, para viver do nosso jeito, sabe? Para que a gente não perca energia com o que não merece. O Arcano 17, a estrela, mostra que está no momento importante de você olhar com carinho para a sua energia, para o que está te consumindo além da conta. Sabe, tá na hora de falar, tá na hora de expressar quem você é de verdade. A Imperatriz é essa força expressiva para você se colocar em uma nova fase da vida, né, e desenvolver esse poder de transmutar o que não é bom para você. Tudo isso está nas suas mãos, certo? E por quê? Porque é justo para você, porque você é uma pessoa merecedora de mais potência de vida, justiça divina que te ampara. Então, faça valer. Essa foi a mensagem geral do tarô para você. Então falamos de amor, falamos de trabalho, passamos a visão geral. Essa foi a leitura para você no Citrino. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino. Galera, a agenda abriu, tá? Para consultas. Eu coloquei a informação hoje mesmo para você que está aqui nesse domingo comigo, ganhando a leitura. Ou na segunda, não sei exatamente, ou terça, quando vai entrar esse vídeo, porque eu tô gravando, mas vai depender aqui de dar tudo certinho para eu fazer a publicação. Enfim, mas eu divulguei a abertura da agenda e a semana, né, já preencheu, tá? Mas eu ainda tenho para a semana seguinte, tá aberto, você que precisa de leitura para suas necessidades individuais, com perguntas objetivas no tarô ou nas runas, me chama aí abaixo. Na descrição você tem o meu contato para isso, para você chamar lá e pedir informações, tá bom? Então, gratidão por você estar aqui. Vamos na opção 2, então. Temos ali o nosso jaspe vermelho. Serão 3 aberturas do tarô para você na opção 2, no jaspe. Vamos falar primeiro de amor, com a mensagem do tarô a respeito da sua vida amorosa. Depois o trabalho, depois a mensagem geral. Se segura aí. Vida amorosa, então. Começamos falando de amor. Sua vida amorosa está em movimento. E as coisas, então, que andam meio devagar vão começar a ganhar velocidade, tá? Porque esse carro dá acelerada no eremita. Vamos, eremita! Vamos que a vida precisa andar, porque, ó, tem felicidade esperando, tá? Então, então para você que anda sentindo a vida meio parada, um sentimento de solidão, ó, tem um cavaleiro chegando aqui e gerando felicidade, causando coisas positivas. Então, tô percebendo que movimentação na sua vida amorosa, tá? Alguém que entra em contato, gente que te procura, novo amor que surge, enfim, pessoas que cruzam o caminho. Tem um agito aqui no amor para acontecer e isso tá apontando numa boa direção do sol, tá?
Então, se coloca agora numa energia de buscar mais desse contexto, né, de conversa, de criar contatos e tal. Essa hora, a Imperatriz traz essa grande força de comunicação, porque é um campo fértil exatamente para essa energia acontecer, tá? E aqui é expressão, a comunicação da Imperatriz com essa luz do Sol mostra que é um grande momento aí para uma reaproximação entre pessoas que se afastaram, porque tem esse movimento que vem tratar dessa solidão, onde um assunto aqui se esclarece. A conversa, né, que a energia comunicativa da Imperatriz vem gerar, com a luz do Sol esclarecendo aí algum assunto pendente, e a gente vê muita força de realização no amor para você, com oportunidades que o arcano do mundo vem trazer na mesa. Então você está num grande momento aqui de um agito mesmo, na vida amorosa, vai rolar oportunidade, tem gente cruzando o caminho, tem uma movimentação aí para acontecer. Então, sabe, coloca a sua roupa de ir e vai. Não mosca não, porque senão, né, se a gente fica aí se demorando para viver, deixando para depois, às vezes a maré passa, né? Sabe como é que é? Toda essa movimentação que eu vejo, com oportunidades que o tarô informa acontecendo na sua vida amorosa, apontam para um sentimento de uma experiência muito tranquila para se experimentar ao lado de alguém, um sentimento de paz, essa temperança que vem ajudar muito a reconciliar pessoas afastadas também. E aqui é um grande espaço para se viver o que se idealizou, né? Então você que tem aí um grande sonho, né, de viver uma tal situação no amor, o tarô mostra um caminho que está apontando para essa energia, tá? Então a estrela é sobre a esperança que está no caminho, essa grande energia que vem para a vida trazendo força de realizações futuras, perseguir para realizar. Então a gente vê isso, inclusive, muito abençoado espiritualmente, porque a própria temperança representa força angelical que atua sobre a sua vida agora, te possibilitando viver o que você sonha viver em termos amorosos. Então é um momento aí de muita coisa boa, muito favorecimento, tá? Aí nós vemos, olha, uma leveza que tem para ocorrer, tá? Porque tudo aquilo que representa uma energia de cobranças emocionais, de pressão, sabe? De essa coisa às vezes que pesa, que causa um estresse aqui na força, é isso sendo desconstruído aqui, ó. A energia da torre que vem trabalhar a energia desse arcano da força, onde a gente quer ali ficar no controle de uma situação, controlar o outro, ou quando o outro está tentando nos controlar e tudo está meio tenso, está estressando. Então, assim, vida amorosa se tornou mais cumprir responsabilidades do que uma experiência prazerosa, sabe? Muito dessa condição é representada no arcano da força, onde acontecem as cobranças emocionais, essa pressão que a gente coloca ou que a gente se coloca, né? Quando bate aquela sensação de que a gente está demorando para ter alguém ao lado e a vida está passando, sabe? Então, a gente vê essa energia que estressa sendo aqui desconstruída, a torre que vem modificar um pouco dessa estrutura na forma como a vida tem acontecendo, e é mais leveza que surge aí mesmo, tá? O que acontece aqui vai te ajudar a entender que a vida amorosa dá para acontecer de um jeito diferente, inclusive, em relação a como você imaginou um dia. Então, todas as suas expectativas estão aqui na estrela, aquilo que você idealizou para a sua vida amorosa, independente de o que você quer viver no amor estar diretamente ligado ou não a um certo alguém. Até porque quando a gente acha que é tudo sobre alguém, muitas vezes é o que a gente quer para si e nós projetamos em alguém, né? Então, por isso eu digo, né? Independente disso estar diretamente ligado ou não a um certo alguém, mas é o que você espera para a sua vida amorosa. É quando você, pensando com seus próprios botões, como você se vê no futuro, né? Tendo alguém, vivendo numa tal condição. Então você tem uma total capacidade para viver o que você quer, certo? Só que talvez a forma de chegar lá pode ser que seja um pouquinho diferente. Pode ser que tá rolando uma certa forçação de barra aqui, ó, né? Com todo um estresse, uma pressão que a gente coloca, então tem que reformular isso, e a partir do momento onde a gente topa, a vida te ajuda a perceber a coisa por um ângulo diferente. Então, muito daquilo que a gente
acaba colocando pressão para viver, não precisa. Ou mesmo até desconfianças que a gente tem, a gente aprende a sossegar, a gente aprende a viver de uma maneira mais leve, tá? Colocando mais de uma energia positiva no dia a dia. E olha só, eu acabei de falar que algumas vezes isso está relacionado, né? Uma pressão, a gente querer controlar a situação por desconfianças, uma insegurança emocional que bate. Isso está na Lua, então é esse enforcado com uma visão diferente, um outro ângulo de visão sobre essa energia, de a gente sempre achar que tem alguma coisa errada, que tem uma mentira rolando, alguma coisa está sendo ocultada, né? Então é um olhar diferente para essa situação, até porque tem conversa para acontecer aqui, ó. Lembra que eu falei? A expressão da Imperatriz com essa luz do Sol que vem esclarecer e tem fatos a serem esclarecidos aqui também, a gente percebe que isso ocorre. Isso também dá uma sossegada aí para você e aí, né, ajuda a repensar um pouco, porque o julgamento é essa reavaliação. É onde a gente percebe que às vezes exagerou, falou que não precisava. Tanto você quanto às vezes o seu parceiro, a sua parceira. Vocês vivendo esse momento. Para quem tem, né, aí um relacionamento. Para quem não tem, para você que é a pessoa solteira, esse julgamento pode mostrar para você toda uma energia de recomeço, até porque nós vimos um agito aqui, né? Então tem uma movimentação que afasta essa solidão daí, tem conversa para acontecer, tem oportunidade rolando, sabe? Isso aponta para algo tranquilo aqui, dando grandes projeções. Então, é uma energia forte, sim, de recomeço, que traz mais equilíbrio, tá? E esse equilíbrio na forma de viver o amor está muito associado ao sentimento de liberdade, que é importante carregar também no louco. Viver e deixar viver, né? Dar o espaço que as pessoas precisam ter, viver também o nosso próprio espaço, ninguém precisa prender ninguém, né? E isso não precisa ser motivo de dúvida, não precisa causar dúvida, porque os caminhos estão aí abertos para que se possa viver um bom sentimento. Então, esses enamorados aqui representam muito da sua insegurança, que às vezes bate e bate de novo, como um sentimento muito recorrente, muito daí, às vezes uma necessidade de ficar no controle da situação, e aí a gente cai naquela coisa, como eu falei, do estresse a dois, né? Do que pode desgastar, porque são as cobranças, é a pressão que a gente coloca, é a coisa de querer satisfação para tudo, e tudo virar DR, onde você foi, com quem você estava, sabe? A gente percebe que muito disso é fruto do quê? De insegurança. E o mago é a gente muito mais ali no controle da situação. Por quê? O espiritual está amparando aqui, sabe? E toda essa energia de esclarecimento, de conversas que vão pontuar melhor algumas questões da relação, vão deixar um caminho aberto aqui para diálogos futuros também, mais dessa força acolhedora do Arcano 5, onde um vai aprender a se colocar mais no lugar do outro aqui. Claro que essa informação é mais direcionada a quem vive os seus impasses, né? Em um relacionamento, precisando dessa energia mesmo, né? Então, aqui a gente percebe, né, o que pode ser um certo sentimento seu de uma instabilidade no amor com a roda, e a papisa mostra que as coisas se ajeitam, sabe? Que vocês encontram a melhor forma de caminhar, você encontra a sua melhor forma de caminhar com alguém, a partir também de um aprendizado sobre lidar naturalmente com alguns altos e baixos que vão sim, né? Às vezes ocorrer e tá tudo bem, certo? Nós vemos o arcano da morte como uma mudança de ciclo para você no amor, e o que esse novo ciclo traz, onde esse arcano retira o negativo para trazer o positivo, esse novo ciclo, então a gente percebe você nesse momento, afetivamente falando aqui, de uma transição, sabe? De mudança de ciclo, de um novo momento com alguém diferente ao seu lado, ou de um novo momento a dois mesmo, dentro da relação. Pessoas que se relacionam, que convivem, experimentam diversas fases juntos, não é uma coisa só, continuamente, né? São vários ciclos que se experimenta a dois, e a gente vê que você, caso esteja mentalizando alguém, vive esse tipo de energia, de um ciclo que está mudando, gerando aqui mais estabilidade. O imperador ajuda a firmar, e é isso que o tarot está apontando para você, tá? Dentro de tudo isso, com a leitura fechando no arcano do diabo, o que que nós vemos aqui? Muito cuidado
com as manipulações emocionais que ocorrem, tá? Porque se você tá com a mensagem de um ciclo que está mudando, trazendo estabilidade, esse diabo vai representar muitas vezes as forças contrárias, gente que joga contra, que vem falar besteira, que quer causar confusão, e você não pode acolher isso, você não pode aceitar isso, então tem que filtrar, até porque o imperador é quem impõe limites, e eu vejo com esse diabo representando muito de forças externas na sua vida, pedindo essa vibração do imperador mesmo, para que você se imponha mais diante de quem às vezes quer vir te falar uma besteira, sabe? Quer jogar a sementinha do mal, né? Causar uma dúvida na situação. Então, esse arcano está aqui mostrando, inclusive, que essa energia talvez esteja ocorrendo na sua vida amorosa e está na hora de dar conta dela. Como? Fechando as portas, não aceitando esse tipo de influência, de manipulações emocionais, né? De terceiros aí. Fica para você e dentro de uma oportunidade de você conversar, de repente, com quem você ama, passar esse recado também. Olha, a gente tem que se blindar mais aqui juntos, sabe? Não rola essa coisa de gente ficar dando pitaco, às vezes amigo de um, amiga da outra, né? Que quer ficar dando palpite na relação, família de um, família do outro, que vem falar bobagem. Então, sabe, essa energia tá aqui, ela mostra o quê? Tá na hora de você se blindar melhor ao lado de quem você ama para estar nas suas melhores possibilidades afetivas, porque tudo leva para você poder se firmar, tá bom? Então, esse foi o recado da sua vida amorosa. Agora, a gente vai falar sobre trabalho. Você precisa aí de uma mensagem no profissional? Então vai rolar. Qual é a situação? Olha, no trabalho a gente começa com a lua, então você está no momento aí que pode ser um pouco delicado, está precisando ampliar a sua visão, porque pode ter coisa acontecendo pelas costas, tá? Isso daqui pode atrapalhar um pouco a sua jornada, certo? O carro que vem depois da lua indica a importância que tem para você também de sair fora dessa energia. Às vezes, o que representa o quê? Se a gente está falando de trabalho, gente, lua é muito relacionada à fofoca, tá? Porque são aquelas informações que ficam ali por baixo dos panos, é o que um fala do outro, é um que quer puxar o tapete do outro. Então, tá na hora de você sair fora, aqui, ó, né, de certos assuntos paralelos no ambiente de trabalho, porque é aquilo, né? Tem a rodinha ali e na hora que você não tá ali, então você pode ser o assunto. E aí numa dessa alguém acaba rodando, sabe? Então a gente repara aqui como é importante você se direcionar mais para ser a pessoa mais focada, viver ali, né, de uma forma mais reta, que você vai lá e chega para fazer e é fazer isso e outros assuntos deixa meio para lá. Até porque quando a gente começa a fazer muita amizade no ambiente profissional, chega uma hora que dá um problema e isso costuma ser complicado, né? Porque aí vai ter que continuar convivendo, porque tá cada um ali com o seu ganha-pão e aí entorta as relações, dá um BO, isso aí, né? Acho que todo mundo já teve experiências desse tipo. O tarô começa aqui mostrando que pode ser o caso para você, tá? A força no ambiente de trabalho, na esfera profissional, mostra aqui um certo excesso de responsabilidades, de uma sobrecarga que está rolando, muita pressão para você e o diabo, onde já tem a lua pertinho com o diabo. Então eu estou percebendo aqui, olha, muita coisa, né, que talvez esteja querendo te desviar do seu caminho. Então é uma hora de você ter personalidade, tomar o cuidado com o que as pessoas aí em volta de você andam falando, porque pode ter gente que realmente quer te convencer de coisa errada, fazer você mudar de ideia em relação a algo que está correto para você. Então sai fora de certos papinhos, tenha personalidade, tá? Para você seguir o seu ali, ok? Ó, enforcado. Olha a sequência que esse tarot está colocando para você.
no trabalho. O tarot tá dando uma previsão negativa? Mostra que você vai se lascar no trabalho? Não, gente. O tarot tá sendo seu amigo nessa hora. Tá te avisando, né, que tem certas energias aí em volta que não tá muito legal. E às vezes é onde a gente tá ali, nossa, lá no meu trabalho é tão legal, a minha equipe, eu tenho um monte de amigo lá. Vai vendo, né? Às vezes não é bem assim. Então a gente percebe alguém que pode te induzir a um erro, né? Ó, dar uma atrapalhada, onde você tem toda uma movimentação aqui para experimentar e a vida acaba estagnando, porque decisão errada, ir pela cabeça dos outros, o diabo, né? Onde a gente às vezes é manipulado ali, é convencido a um erro, é onde no ambiente de trabalho pode vir algum tipo de tentação para você. Alguém te oferece alguma oportunidade ali que coça a mão, mas você sabe que é errado. Não topa o que vem dessa energia. Por quê? O que o tarot está mostrando com o enforcado na sequência? Vai se voltar contra você, sabe? Alguma gambiarra que você queira fazer, algum jeitinho que você queira dar numa situação, porque é esse diabo, né? Pô, é a tentação, vai ser tão gostosinho pegar essa energia aqui, ó. Eu vou me favorecer, depois vai voltar contra, certo? E isso pode vir muito de quem te propõe certas coisas, né, para pegar um atalho e aí já viu. Então, cuidado. O julgamento mostra que está sendo muito importante você, ainda mais junto com a justiça, você fazer o bom uso da razão dentro do que você está vivendo profissionalmente. Porque se você for pela emoção, se você for pela empolgação, porque esse diabo pode mexer com esse nosso lado de desejo, né? Então pode dar ruim aqui, ó. É hora de você ter a cabeça no lugar, reavaliar, sabe? Ter um julgamento correto aqui, uma análise fria da situação para você se manter num caminho aqui que é mais interessante. O seu sucesso tá aí, né? Para você ser vivido. Por isso é que tem gente que pode sim, talvez desejar tramar contra você para ocupar o seu lugar. Ambiente de trabalho, né? Muita competição ocorre, certo? Para você viver o seu sucesso, o seu melhor, siga as suas intuições. A papisa mostra isso. Não se coloque em dilema, não. Sabe? Você já tem ali o seu plano, daí vem esse diabo, né? Mostra uma opção diferente, de repente você cai na dúvida. Não. Segue a sua intuição, segue o que for claro para você. Não é hora de você agir pelo duvidoso e pagar para ver profissionalmente. Tudo bem? Então isso envolve o quê? De repente, aqui para você. Não sei ainda qual será a conclusão da mensagem, mas para você pode ser aquele momento, como o Tarot te pede aqui uma boa dose de razão para você analisar friamente os fatos, pode ser aquele momento de você prezar pelo que é mais seguro, pelo que te dá mais bases firmes para caminhar, porque às vezes vem aquela proposta aqui, ó, que parece que é da hora, né? E não, pode ter uma ilusão aí, aqui também, né, que te leva a dar passos em falso. Então, estou percebendo que talvez surja alguma coisa que te balança no emocional, que te coloca em dúvida o seu caminho, e aí às vezes você vai fazer algum tipo de mudança que não é legal para você fazer. Então avalia tudo isso, tá? Ó, o Papa está aqui ajudando a neutralizar essa energia das sombras do Arcano 15 ali, né? Então é você aqui podendo estar no seu discernimento para poder vencer as encruzilhadas nas quais talvez as coisas queiram aí te colocar, né? O mago representa todo o seu poder de viver do seu jeito, tá? Porque o louco representa a sua essência, você olhando para si e fazendo da sua forma. O eremita está na mesa mostrando que talvez você não precise de ninguém agora, como talvez julgue precisar, tá? Então você que às vezes espera algo de alguém profissionalmente, né? O eremita representa que talvez seja um momento mais seu, até porque, né, certas companhias aqui estão se mostrando delicadas profissionalmente, né? Aquilo que propõem pra gente. Então, tem um certo cuidado aqui. O eremita também pede muita sabedoria, né? Para você olhar para o que você tem e garantir o que você tem, certo? Ó, a sua paz está em jogo. Então, tudo que vem abalar a paz custa caro, né? Então, olha bem para essa energia aqui, porque isso é que te mantém no melhor posicionamento no mundo.
na direção das suas realizações. Afinal, nós vimos você num bom caminho e gente querendo te desviar. Então, muito cuidado agora com fazer mudanças, certo? A imperatriz representa o seu crescimento. Imperatriz com estrela fala muito sobre você mudar de patamar aqui. Então pode ter muito em jogo uma promoção para você, sabe? Você como uma pessoa ali cogitada para assumir um determinado cargo, para você crescer, evoluir profissionalmente e gente aí invejosa que não está lidando bem com isso e às vezes está querendo causar na sua vida, tá? Estou percebendo isso acontecer. E aí a torre representa aqui, ó, junto com a morte, né, uma grande reformulação na sua vida, nesse sentido mesmo de companhias, porque a imperatriz está associada a quê? As conversas, gente com quem nós lidamos. Começamos lá falando sobre cuidado com fofoca, né? Porque é o que fica oculto na lua, e a imperatriz muitas vezes é gente faladeira. Então tá na hora de cortar com isso aqui, ó, né? Para você poder se garantir nas suas conquistas do imperador, para você poder ficar firme no seu caminho. Por quê, gente? Porque é um momento meio instável mesmo, tá? A roda indica isso, mas também mostra aqui que tem mudanças que ocorrem naturalmente para você, no sentido evolutivo, certo? E não pegando atalhos. E o que a gente percebe agora, com essa roda que abre no centro da mesa, e ela vem aqui pertinho desse diabo, né? Então pode ser às vezes gente que te induz a querer te ajudar a realizar algum objetivo seu mais rapidamente, vai querer mostrar um atalho, um jeitinho de fazer, e é onde você vai se complicar indo na ideia de alguém. Então é importante cortar isso daqui para você garantir a sua estabilidade no imperador, tá bom? Esse foi o recado para você profissionalmente. Você que está comigo na opção 2, jaspe vermelho. E aí? Como é que foi para você ganhar essa mensagem? Isso conversou com o que te ocorre no trabalho? Você está sacando certas energias? De repente você está diante de uma tentação, teve uma proposta que surgiu e mexeu com você, né? Você está ali sacando está percebendo uma certa estranheza no ambiente, a forma como as pessoas te olham, a impressão de que tem gente falando pelas costas, sabe? Procura perceber tudo isso porque o tarô veio para possivelmente abrir os seus olhos, tá? E agora a gente vai na mensagem geral. O que a gente tem? Olha, o Arcano da Morte, junto com a Torre, que estava aqui, vem aqui agora, né? Para você. Então tá na hora de você reformular a vida, né? Evidente o que nós temos aí nesse início da sua mensagem. Algo tem que ser cortado, repensado, porque você está numa nova fase de vida onde você pode se direcionar do seu jeito, tendo aí o seu crescimento, porque você é a pessoa capaz de fazer por si sem depender de ninguém. Você sendo a pessoa independente, por mais que alguém queira ali te prender, tá? Então é importante que você saiba disso, tá? Nesse momento da vida, nesse ponto da sua jornada, esse diabo está representando aqui quem queira minar as suas forças, porque pode ser aquela pessoa que às vezes vem com algum tipo de manipulação que pega no seu emocional e às vezes te impede de fazer um movimento de vida que é importante para você no sentido da sua independência. Aqui eu pego muito de quem pode vir com chantagem emocional para o seu lado para te aprisionar, sabe? Numa situação de vida que talvez você não precisa mais continuar carregando, ou talvez não, pelo menos não precisa continuar sendo do mesmo jeito, não precisa continuar tomando tanto do seu tempo, talvez quanto anda tomando, tá na hora aqui, ó, de cortes e reformulações, né? O mago junto com o carro é essa hora de você poder experimentar novos caminhos e viver o seu crescimento mesmo, tá? E a força indica, inclusive, que você é a pessoa capaz de vencer, sim, essa energia. Se você não vive essa condição de alguém te manipular no seu emocional, de algum tipo de chantagem, às vezes o que ocorre muito com situações de família, por exemplo, né? A família que sempre cria uma situação para a gente estar ali, para a gente não seguir o próprio caminho. Muitas vezes isso acontece, né? De
pai, mãe para filho, de filho para pai, filho para mãe, não importa. Então, se tiver algo nesse sentido para você, a ideia é essa. Se não tiver, esse diabo pode representar a força das nossas próprias sombras, que muitas vezes nos fazem hesitar. Poxa, será que eu dou conta de viver a minha mudança, de viver o meu crescimento, de buscar a minha independência? Então, sim, você é a pessoa forte para vencer as sombras que algumas vezes querem ali abafar o seu brilho, tá? Então, você que de repente está aí se questionando, duvidando de si, será que eu posso? Será que eu consigo? Eu dou conta de viver uma mudança, de buscar o que eu quero para a vida, de ser a pessoa dona do meu nariz? Sim, tá? Então, a vida pode estar te convidando para isso, até porque é hora mesmo de você viver um desprendimento. O arcano do julgamento traz uma libertação dessa condição aqui, olha, de estagnação do enforcado, tá? Então é você podendo viver aí o seu recomeço, onde as suas intuições levam à sua felicidade, tá? Então você precisa saber dessa força que você carrega, onde esse sexto sentido aponta para você viver e você não deixar de viver o que parte de si. E nessa hora é onde você pode ter um conflito com quem te mostre algo diferente aqui, na visão do diabo, né? E venha te confundir nas suas próprias intuições. E às vezes você vai na ideia que é do outro e não na sua própria, sendo que a sua é que está te levando ao seu melhor, tá? É assim que você vai dar aqui o giro na roda, sabe? E vai ter as suas bênçãos aqui, vai conseguir experimentar a sua paz e viver mais equilibradamente. Se você segue a sua intuição, se você faz esse movimento de se desprender de algo que talvez queira te deixar sempre na mesma, na vida, que inclusive pode ser as suas próprias sombras, né? Algumas vezes ali, caso não seja, como eu disse, a força de terceiros, de alguém querendo te manipular no seu emocional, criando chantagens para cima de você. Muitas vezes é o inimigo interno, né? Que está nos deixando aqui e a gente precisando perceber isso para viver uma libertação. Conectar a nossa intuição para ir buscar essa felicidade aqui, ó, que aponta para você. Bem no centro do jogo está o sol, né? Trazendo aqui esse brilho, essa luz que irradia para o jogo todo. E aí é onde esse sol acontece que dá o giro na sua vida. Isso te coloca em paz, te coloca no seu melhor equilíbrio, porque você é a pessoa merecedora aqui. Então tá na hora de você usar da sabedoria do eremita para consultar nessa hora a sua bagagem de vida. O que que a sua bagagem te ensina a respeito do que você já passou para você entender o que serve e o que não serve. Ter sabedoria agora é você acreditar nos seus sonhos. E para você viver os seus sonhos, você tem que ter um desprendimento aqui, ó, de alguma coisa, tem que vencer um ciclo, né, de algo ali que já foi. Só que eu vejo que você pode ser a pessoa que realmente cai num ponto de duvidar de si, onde nós falamos aqui nesse diabo, né? As sombras que às vezes tomam a frente e te fazem questionar, será que eu posso, se eu consigo, se eu dou conta? Então a força já mostrou que sim, que você é capaz de estar no controle, né? E aqui a gente vê, quando você aponta para essa direção dos seus sonhos, a insegurança que ocorre. De novo vem isso, né? Será que eu posso? Será que eu consigo? Então, você está precisando firmar essa energia, tá bom? Como você consegue? A gente tem a dica aqui do eremita, que é um pouco mais dessa dose de recolhimento, e você, assim, ouvir mais da sua própria voz interior, o que vem de você. Você vai perceber o que está apontando aí na direção dos seus sonhos, porque você é a pessoa que tem aqui uma conexão forte espiritual. Olha, a linha vertical que se formou aqui, com carro, sol e papa, é você como uma pessoa que tem uma espiritualidade aqui muito forte. A sua luz é muito forte, tá? Inclusive, você deve saber que às vezes você é a pessoa que incomoda alguém do nada, sabe? Talvez você seja essa pessoa que não fez nada pra ninguém, mas vem alguém te perturbar. Isso acontece com você? Me conta nos comentários se fizer sentido, se ressoar com você, né? Sabe, às vezes gente que cisma com você, poxa, fulano veio, sei lá, quer me jogar para escanteio, quer causar na minha vida, quer causar buchiche pro meu lado, quer me prejudicar do nada. Por quê? Porque o seu brilho,
incomoda, tá? A verdade é essa. Então, tem gente que se sente incomodada, né? É igual você chegar no lugar, né, que tá escuro, acende a luz, você vai ver que causa um desconforto, né, nos olhos para quem tava lá no escuro, é tipo isso. Então você chega num ambiente onde às vezes as pessoas não estão na sua própria luz, você chega com a sua, aí é como você chegar, sabe, com é, uma etiqueta na testa ali, com uma pessoa que tá marcada, né, com um alvo nas costas, né, onde todo mundo vai querer jogar um papel, é tipo isso, né? É como você entrar no ambiente e tá com aquele papel colado nas costas, me chute. E aí você começa a tomar chute e não entende por quê, de onde que veio, por que estão fazendo isso. Essas são situações que exemplificam, né, o quanto às vezes a nossa luz incomoda os outros, tá? Ó, a sua força espiritual te ajuda a caminhar também pelas sombras, né? Então, o louco está aqui mostrando a importância de você vencer os seus temores, por quê? É assim que você vai se deparar com as suas oportunidades. Então, tem uma fronteira aqui, principalmente emocional, para você cruzar, para você chegar no seu melhor, viver as suas oportunidades e aí se firmar na vida, né? Ser a pessoa dona de si, estar no seu poder e alcançar as suas melhores conquistas. As oportunidades virão para isso, mas existe essa fronteira emocional a ser cruzada, tá? Então, o louco como caminhante mostra a necessidade, às vezes, de você passar por essa noite escura, porque aí você vence os seus temores e as oportunidades estão ali, do outro lado, esperando por você. Certo? Então, gente, essa foi a mensagem completa do tarô para você no Jaspe Vermelho comigo. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino. Agenda aberta para consultas, galera, no tarô ou nas runas. O meu contato tá aí na descrição. Porém, eu abri e já teve bastante vaga preenchida, tá? Se você me chamar e não tiver mais para a mesma semana, pode ser que tenha para a próxima. Enfim, entre em contato se você precisar e eu vou te informar, tá legal? Então agora vem para a mesa aqui a nossa ágata verde. Vamos nessa, amor, trabalho e vida como um todo para você no tarô. Vamos começar falando da vida amorosa. É o seguinte, o amor. Agora você tem aqui uma grande possibilidade de estabilizar um relacionamento ou de encontrar alguém que vai te oferecer essa condição, sabe? A vida amorosa dá ali uma estabilizada, uma coisa acalmar um pouquinho. Vejo aí oportunidade que vem para você poder viver isso, tá? Mas o arcano da morte aqui mostra que para você viver essa condição ao lado de alguém, talvez você precise deixar algo para trás. E aí a gente pensa, isso pode ser propriamente um outro alguém, a gente aprender a fechar portas para o passado, essa coisa de ex e fica indo e vindo e remember, isso pode atrapalhar aqui uma nova oportunidade que você pode ter para se firmar com alguém, tá? Ou não necessariamente situações que envolvem diretamente o amor, mas uma virada de páginas na vida que é importante, às vezes uma mudança meio radical mesmo, para poder viver essa condição ao lado de alguém, a vida que vai pedir essa mudança que pode ser física, às vezes a gente, por exemplo, conhece alguém que mora longe e aí precisa ir abrir mão da vida que se leva aqui, porque a felicidade pode estar num outro local, com esse alguém que surgiu nos caminhos. Então eu percebo a vida trazendo uma mudança importante para você aqui. A partir do momento onde surge alguém, tem uma nova fase aqui e que o tarot mostra para se poder viver mais dessa energia de uma estabilidade no amor, né? A necessidade de vencer o passado e de se colocar aqui num ciclo de oportunidades futuras que a vida está trazendo para você. O Arcano do Mundo vem mostrar
oportunidades que ocorrem quando a gente faz essa limpeza na vida. Essa aqui é a verdade, né? Quando a gente está vivendo coisas além da conta, carregando aquilo que não é mais para carregar, e aí quando a gente vence essa energia, então, e supera algumas coisas, as oportunidades, exatamente de você estar aqui mais firme ao lado de alguém, vivendo uma condição mais estável, emocional, afetivamente, isso ocorre. O tarot mostra que você está nessa direção de vida, sabe? A vida está levando para isso. Então vai ter uma necessidade aqui de vencer uma condição do passado para você poder viver o seu melhor. E tudo isso tem uma participação espiritual. É do desejo da espiritualidade que você possa se firmar no amor, que você possa ter uma experiência aí sólida. Então a gente vê você como uma pessoa merecedora de ter uma boa companhia, tá? Isso ocorre, mas a gente percebe um certo cuidado aqui, tá? Relacionado a quê? A cobranças emocionais. O imperador com a força aqui vão falar muito a respeito disso, tá? Então, se for da sua parte, é realmente o cuidado com a própria conduta. Se você não se percebe como alguém que se coloca nessa postura, então pode ser um indicativo do tarô para você, mostrando, né, que em alguns momentos, então, talvez você vai lidar sim com a pessoa que vem te oferecer uma estabilidade emocional, mas ao mesmo tempo pode ser a pessoa meio controladora, meio sistemática, e aí já é o tarô dando aquele aviso, olha, em dados momentos pode ser que você tenha que fazer o jogo da pessoa que está ao seu lado para as coisas ficarem numa boa, tá? E aí para isso a gente sempre vai mirar o quê? No bem maior, né? Poxa, então beleza, né? Tem alguma coisa que a pessoa tá afim aqui e que me contraria um pouco, mas eu sou capaz de fazer essa concessão, porque tem muito mais coisas positivas olhando para o todo que compensam, né? Então isso te ajuda às vezes a abrir mão de um ponto de vista seu, onde você às vezes não vai precisar levar aquela opinião sua que é diferente da visão do outro para não causar um problema, você simplesmente deixa quieto porque você tem essa percepção espiritual, né, de preservar, de deixar numa boa, de não precisar criar enfrentamentos, tá? O que nós vemos aqui é muito de uma questão de personalidade. E pode ser sua, pode ser de alguém que vem aqui participar da sua vida, né? Então atenção um pouquinho com essa energia, para que uma relação que tem tudo para ser de uma boa parceria não acabe virando joguinhos de disputa em dados momentos, né? Uma presença de espírito é necessária para isso, para um bom aproveitamento de oportunidade que o Arcano 21 informa que vai rolar para você. Então é sobre agarrar, né? E a gente também manter, saber manter as nossas conquistas, até porque o imperador traz esse sentido também de a gente ter que administrar bem as nossas coisas na vida, né? Ó, felicidade no amor tá aqui para você com o sol, o giro da roda vem proporcionar isso. O julgamento vem mostrar que você tá aqui numa força importante de poder recomeçar na vida, de reescrever a sua história, sabe? Se isso fizer sentido para você. Então, você não tem a necessidade, por exemplo, de se manter presa, de se manter preso a um tipo de experiência afetiva que não te traz mais felicidade, sabe? Quando virou uma página da vida, mas ainda você não saiu dessa página virada, então pode ser esse momento de se libertar, porque a roda está girando e felicidade está pedindo passagem aqui, né? Então, se encorajar também para viver aquilo que a vida nos proporciona, se faz necessário, né? Você precisa estar na sua liberdade para viver o seu melhor e se bancar nos seus desejos. Eu sinto que esse diabo aqui está vindo representar muito do que você deseja viver com alguém, tá? E para isso, perceba que esse arcano da morte pode representar certas rupturas com o padrão de vida que você vem levando. E aí é que tá, né? Um grande sentido de uma mudança que talvez você precise colocar em andamento na sua vida para experimentar o que você deseja ao lado de alguém, por exemplo. Pode ser que você tenha que sair fora de uma certa situação, de família, deixar para lá certos assuntos que envolvem trabalho, às vezes uma mudança física mesmo, né?
Acontece, eu estou percebendo aqui muito de um movimento que favorece, por exemplo, pessoas que se gostam e que moram longe, e tá cada um numa cidade. Poxa, será que eu consigo me mudar para ficar mais perto do fulano, ou fulano se mudar para ficar mais perto de mim, a gente conseguir conectar mais essa energia? Estou vendo muito de um movimento de vida aqui que favorece, tá? Pessoas nesse sentido. Isso vem muito a calhar, tá? Aqui é o seguinte, olha, o diabo com a justiça e os enamorados, né, representam uma situação para você ter um ponto de atenção. Não é para você se preocupar, porque o que eu vou dizer aqui não representa energias que participam dos caminhos, de repente, de quem você está mentalizando, de quem ama. É com você o negócio e é o que acontece com você, o que surge nos seus caminhos, tá? Do que eu estou falando? Ó, o diabo que vem representar as tentações, né? Então pode ser, de repente, quem vem te seduzir, vem com alguma conversa pro seu lado, vem com alguma lábia, né? E aí pode te balançar no seu emocional, você precisa estar aqui na sua razão para vencer esse tipo de dilema que no qual a vida pode te colocar, sabe? Porque aqui a gente vê que é roubada, né? Porque vemos muito da sua felicidade em jogo aqui, você podendo se resolver com alguém, vivendo uma situação aqui de estabilidade afetiva, tá? E aí, de repente, ó, vem gente que cruza o caminho aqui, sabe? E que vem para, às vezes, causar uma perturbação. Às vezes vem naquele seu momento, por exemplo, de uma carência, você tá afim, né, de alguma coisa, aquele dia ou aqueles dias onde, né, fulano não tá comparecendo, e aí vem aqui essa vibe, né? Isso mexe com você, o arcano dos enamorados pode representar onde a gente se pega ali, né, pensando, meio dividido em alguma coisa, porque surgiu uma oportunidade. Então, ó, colocar na balança, perceber o que está em jogo para você e volta a dizer, isso é com você, não é com o outro. Ai, meu Deus, vai surgir aí, né, uma outra pessoa nos caminhos do meu ser amado. Não, surge para você, acontece com você, e aí é você tendo que lidar com isso, desviar, tá? Dessa força do diabo aí que representa alguma tentação que ocorre e que pode te atrapalhar nos seus planos com alguém. Muito cuidado, tá? A gente percebe isso. Às vezes a gente fala, não, imagina eu. Ninguém tá isento. Eu penso dessa forma, ninguém tá isento, sabe? Você às vezes está naquele dia mais vulnerável. E aí a vida pode criar situações onde você cai ali que você não imaginava que iria cair. E é sobre estar na sua presença divina, no seu juízo aqui, para não sucumbir a esse tipo de coisa, tá? A estrela, aqui junto com a torre e a temperança, mostra para nós, já olhando um pouco mais para a sequência dos fatos na sua vida amorosa, né? Algum tipo de plano que pode sair meio frustrado aqui, porque a torre representa algum contratempo naquilo que você está planejando viver, algum atraso na jornada, tá? Então rola uma tempestade, mas a temperança já é a calma que vem depois da tempestade. Então é o tarot mostrando assim, olha, tem alguma situação aí que pode ser mais específica, que você está planejando, que você está idealizando viver com alguém e que pode dar meio errado aqui, mas não é aquela coisa para se abrir mão, tá? Não significa o barco afundar em relação a algum tipo de plano a dois. Mas essa torre são contratempos que mostram algum atraso na jornada, então pode levar mais tempo para você viver o que você deseja com ao lado de alguém, para ter essa paz ao lado de alguém, tá? Então, por que que é importante essa mensagem? Para você não abrir mão do que você sonha, por mais que existam alguns contratempos aí. E é nessa hora onde às vezes dá um negócio errado, e a gente já, né, quer mandar a vaca pro brejo. Não, é ter calma aqui, por quê? Né? Se ajeita, tá legal? A coisa se ajeita. Então é importante já você ter esse conhecimento. A torre pode representar muito de algum tipo de discussão que você pode ter com quem você ama aqui. Em função do quê? De alguma desconfiança, tá? E nota que essa situação pode ser um desdobramento dessa, né? Onde às vezes, né, quem você ama vem te questionar ao ver quem chegou do seu lado e chegou com conversinha, te causando dilema, e aí dá um rolo aqui, ó, né? Ó, a perturbação da paz, né? A lua que impacta nessa temperança, então mais razão para uma retidão aqui, apoiada nessa razão da justiça, para não ir na onda do diabo,
certo? Temos depois o enforcado, o eremita e a imperatriz. Essa situação que ocorre, o tarot está mostrando que pode ser que dê um gelo na sua relação, tá? Interessante que isso daqui pode até revelar talvez o que já está ocorrendo para você na vida amorosa. Essa parte do gelo, né? De entortou a conversa porque um desconfiou do outro, então abalou essa base e isso realmente, né, colocou as coisas no modo pausa aí. O enforcado é isso, né? Essa estagnação, esse stand-by que rolou na vida e dá um certo sentimento aqui de solidão, né? Aqui a gente tem muito de representação de pessoas afastadas, né? Com o enforcado e o eremita, mas isso tem uma evolução para a imperatriz. Então, o que que o tarot está mostrando? Realmente pode ser que você esteja aí numa de agora viver essa condição de um afastamento, a relação que está dando um tempo, ou isso pode estar sujeito a ocorrer, tá? Em função de algum desentendimento. Então, repara como nós vimos às vezes, né? As concessões que são importantes, tomar cuidado com enfrentamentos, dar opinião em tudo, buscar DR, né? Bater o pé para fortalecer ali, fazer valer o próprio ponto de vista. Às vezes a gente vai causar problema. É discussão aqui, ó, que afeta a paz, que abala às vezes a confiança que um precisa ter no outro, e isso pode acabar dando um gelo mesmo, tá? Mas a Imperatriz mostra que vocês retomam o contato, sabe? Que essa energia volta a se desenvolver. Mas aqui o tarot tá te dando toda uma visão daquilo que está ocorrendo e motivos pelos quais pode ter chegado a isso, ou do que pode vir a ocorrer e o que pode ser motivo causador, já para você ter esse ponto de atenção. Seja como for, o arcano que fecha a sua vida amorosa é o carro, que é uma direção correta para a vida, tá? Então você não está aqui apontando para uma direção errada no amor. Pode ser que às vezes a coisa dá uma entortadinha aqui, mas se ajeita, como você viu. Então acredita no que você está buscando para a vida, porque o carro mostra uma direção correta. E as coisas que se desenvolvem satisfatoriamente aí, tá legal? Maravilha, gente. O tarô falou com você sobre vida amorosa. O que que a gente vai ter agora? A mensagem para trabalho. Opa, vamos ver o que caiu ali. Imperador. No profissional, você abrindo com o imperador é poder, é boa colocação, é recolocação, é você vencendo adversidades, você sendo dono do negócio ali. Uma mensagem de empreendedorismo que surge para você na mesa, para quem anda considerando, né, ir nessa direção de vida. Então a gente já tem essa mensagem, olha, junto com o carro. Então é essa força, esse poder do imperador, de quem é mais dono do próprio nariz, né? O imperador que é o líder, é o chefe, é o quem está à frente das coisas, não é o subordinado. Então essa energia está combinando muito com você, né? Como eu disse, especialmente para pessoas que buscam mais do empreendedorismo, você que quer ter um negócio próprio, você que quer desenvolver o seu trabalho à sua maneira, não quer ter um chefe, combina muito com você. Ou para você que quer seguir na sua empresa e tal, e tá beleza, pode ser que você esteja precisando se impor um pouco mais, né? Ali com certas situações que ocorrem na rotina, porque isso aqui vai te dar uma evolução também. Então não é sobre baixar a cabeça, só ouvir ordens. Às vezes, sabe aquela coisa de você acabar fazendo uma coisa que você não concorda porque o chefe mandou e você tá vendo que vai dar errado, mas vai fazer mesmo assim porque essa foi a ordem. Então, assim, nessa hora mostra o seu valor, entende? A lua, o que que Tarot tá mostrando aqui para nós? O que que Tarot tá pontuando? A lua com a papisa revela muito dessa situação que eu estava falando agora, né? Às vezes de você receber uma ordem errada e aí a sua intuição gritando aqui, ó, não dá, né? Assim não dá. Então, aí a coisa não vai por um bom caminho. É o momento de você mostrar o seu valor e você, sabe, às vezes encarar de frente, bater de frente ali no trabalho, porque a gente percebe o tarot mostrando que você é a pessoa que pode estar certa
onde está faltando visão para um superior seu e você mostra o caminho e aí é onde você ganha um ponto, é onde você se favorece, tá? Eu vejo isso ser muito benéfico para você. Se você tem o medo de ter esse tipo de atitude, saiba que o espiritual te ampara aqui, porque isso vai realmente te possibilitar aí abertura de caminhos. O mago representa essa abertura, sabe? Pode ser às vezes aquele passe livre que você ganha para dar um passo além no seu trabalho, para fazer as coisas mais da sua maneira. Para a galera que está assim pensando profissionalmente mais no sentido do empreendedorismo mesmo, o louco pode ser essa mensagem, né? De você se libertar, de você virar páginas onde você vive mais da sua própria liberdade, porque, poxa, meu Deus do céu, cumprir aquele horário e aquele ambiente, aquelas coisas daquela maneira. Sabe quando a gente se sente preso e a gente quer se libertar, ter mais de um tempo livre, por exemplo? O louco representa isso, como energia no seu caminho profissional, tá? Como algo que funciona muito bem para você, porque te dá aqui mais paz para caminhar, né? E o mago representa que você tem caminho exatamente para seguir dessa forma, tá? O julgamento mostra que você está no momento, junto com a justiça, de reavaliação profissional mesmo. E essa reavaliação envolve você perceber se você não está se acorrentando a um modelo de vida que talvez não te sirva, né? Porque está te deixando no escuro ali, ó. Então, sabe quando você às vezes se pega ali, eu faço e não vejo uma melhora, isso não me leva a nada e é só mais do mesmo? Pode ser isso, né? Esse diabo que te aprisiona ali no escuro e você não entende para onde a vida tá crescendo. Então é esse ponto de uma reavaliação. Será que você, né, está se aprisionando a uma forma de caminhar profissionalmente, a um jeito de fazer as coisas que não tá legal e está pedindo aqui uma revisão? Essa presença de espírito que está aqui, né, mostrando quanto você precisa confiar mais na sua própria capacidade, porque você pode ir além. E aqui o enforcado é quem se vê de mãos atadas diante dos próprios sonhos. Então tem uma energia para você resolver aqui, para você buscar o que te serve melhor, para viver mais do seu jeito profissionalmente, para fazer as coisas mais da sua forma, tá? Então, é sobre você não continuar de mãos atadas diante do que você sonha, do que você idealiza para a vida. Dá para você viver essa mudança. A roda mostra isso. Naturalmente, né, as mudanças de vida que ocorrem podem te criar dilemas. Vou ou não vou? Tento ou não tento? Uma nova situação, né? E aí qual é a dica? É você buscar decidir considerando o que te faz feliz. E o sol é essa felicidade que te aguarda. Dá para a vida ser mais, então, né? Dá para você vencer aí situações que de repente não estão te servindo. Oportunidade para isso você terá com o Arcano do Mundo, mas que vai exigir de você algum tipo de ruptura, né? Então você vai ter que virar páginas, não vai ter jeito, para viver talvez o que te dê mais força de realização aqui, para você realmente se veja melhor no mundo, né? Como alguém que está se percebendo ali no melhor lugar, sabe? O Arcano 21 tem muito dessa coisa de posicionamento. Poxa, eu estou no melhor da minha experiência, eu estou onde eu gostaria de estar, eu estou onde eu sinto que mereço estar, né? Ou não, para você estar aqui, para você se encontrar nessa posição, é preciso que você realmente viva rupturas aqui. Então, pode ter uma questão de um reposicionamento, ainda mais a morte junto com a torre, né? Porque romper com padrões de vida é que traz o seu crescimento. E aí o eremita é a sabedoria para você se conduzir profissionalmente, consultar essa sua sabedoria. E aí, com tudo que você já aprendeu da vida, você tem a condição de olhar para si agora e identificar se você está da melhor forma que você pode estar, no melhor posicionamento que você pode estar, de acordo com o que você tem ao seu alcance, ou se você agora pode buscar além. Essa sabedoria, você olhar para sua bagagem, olhar para trás e olhar para sua bagagem, envolve você perceber, se lembrar, de repente, do tanto que você se capacitou, o quanto você buscou, e aí você se sente a pessoa valorizada, sente que
né? Enfim, seu empregador reconhece o seu talento, a sua dedicação, ou tá aquela coisa meio aguada, né? De você achar que pode mais, e aí o local onde você está não te oferece além. Então, talvez você tenha decisões aqui para tomar, né? E é um grande momento, sim, de você viver mais do seu poder, de você ser a pessoa mais dona de si. Veja que o tarô abriu com o imperador, fechou com a imperatriz, né? Então isso é toda uma força de crescimento. E como a gente está falando de trabalho, nós temos imperador e imperatriz, é quem mandam no negócio, né? Imperador e imperatriz. Então, assim, menos do que isso, provavelmente você está sentindo que não está servindo, que não está legal, né? Fica essa sensação de que dava para ir além. É igual você tá com uma Ferrari na mão, andando a cinquentinha, aí você fica naquela, esse negócio dá para acelerar mais. Dá para acelerar mais isso daqui. Quer saber? Eu vou meter o pé, eu vou deixar nego para trás aí, sabe? Então pode ser você nessa hora na sua vida. É a sua bagagem, aquilo que você edificou, que te trouxe toda uma sabedoria de vida que pode te impulsionar, pode te alavancar profissionalmente, certo? Então, olha para isso, tá? Olha para esse recado que o tarot deu no seu profissional, principalmente para você que anda sentindo talvez aí aquele desejo de viver mudanças, né? Tá numa rotina meio automatizada e não tá legal pro seu lado, então, né, talvez o tarot tenha te encorajado a olhar para isso com mais carinho. Agora, a gente vai na mensagem geral, então, para você. Falamos de amor, falamos de trabalho. E qual é o recado, então, que o tarot tem? Como força de vida mesmo, sabe? Sabe aquela hora onde você sente precisar do tarô, mas não tem algo a perguntar e você deseja receber, né? A mensagem é essa, tá? Então é essa que vem para você agora. O Sol. O tarô está mostrando aqui toda a sua capacidade de melhorar na sua vida. Para isso você precisa confiar no seu brilho, na sua própria capacidade, que vem aqui da sua sabedoria de vida para você determinar o seu ritmo para viver. Aqui no Eremita com Carro eu vejo muito de uma situação de gente que não está te acompanhando direito na jornada, tá? Então pode te dar uma certa sensação de um travamento. É você sentindo que pode mais e precisando esperar quem está sempre atrasado, tá? Pode ser que você precise aqui realmente, sabe, seguir o seu rumo, tomar o seu caminho e não é sobre ficar carregando gente nas costas, não. Até porque com a força, isso pode representar um certo fardo aqui, né? Que acaba rolando e que te impede de viver o seu melhor, te atrapalha de viver o seu melhor. Então, o julgamento mostra uma reavaliação desses fatos aqui na sua vida. E aí? Você sente que isso ocorre de alguma forma ou em algum grau, né? Essa sensação de, poxa, eu tô sempre sentindo que eu tô precisando carregar alguém, tô sempre precisando esperar quem tá atrasado, é gente que não tá me acompanhando no meu ritmo de viver. Isso tá pesando, tô me estressando com esse negócio, porque a força representa muitas vezes o estresse também, né? Então pode ser a hora de você reavaliar isso. Poxa, será que compensa continuar esperando que fulano, fulana acompanhe o seu ritmo, caminhe adequadamente, faça a vida acontecer como você faz? Ou tá na hora de você buscar a sua galera, sabe, dar essa acelerada aí na sua Ferrari e aí, né, ver que outra Ferrari que cola do lado, né, e deixar ali o golzinho bola para trás. Nossa, eu fui longe, né? No golzinho bola, mas tá bom. Enfim, é sobre isso, certo? Porque, ó, você tá aqui precisando repensar algumas coisas que ocorrem, porque tem caminhos que estão se abrindo, você está numa nova fase onde o mago te dá um total poder de você ir buscar os seus sonhos. E fica difícil, né, viver a sua força de realização se você está precisando carregar a gente nas costas. Então, presta atenção nesse recado do tarô, porque o imperador mostra que você buscar ser a pessoa mais dona de si e viver o seu poder é que vai te dar o equilíbrio e você merece
as conquistas que o imperador te traz. Só que, para isso, você tem que experimentar a sua própria liberdade, né? Então a vida está pedindo uma leveza, ou seja, você está com mais coisas nas costas agora do que precisaria carregar, tá? Segue a sua intuição, porque ela vai te mostrar, né, que às vezes algumas dessas situações envolvem inclusive chantagem emocional, de quem quer te manter aprisionado, de quem está sendo meio pé de breque na sua vida. E tá na hora disso parar de rolar, ó, tá na hora de cortar a ação desse capetinha daqui, né? Que fica às vezes querendo manipular o seu emocional, vem com chantagem, vem, né, querendo te acorrentar a certas situações. Então, pode ser que você tenha que romper aqui com essa condição de vida, com isso que está ocorrendo, para que você seja mais você, para que a sua vida seja mais, para que você conecte as oportunidades, ó, que estão aqui no mundo. Então, o tarot está indicando toda uma melhoria de vida para você experimentar, só que eu percebo que para isso, né, você realmente vai ter que, sabe, viver o seu ritmo e não dá para ficar esperando quem cola junto, não. Porque a verdade é que você vai encontrar quem seja do seu ritmo, quem faça como você faz, quem, em outras palavras, esteja mais alinhado à sua energia. O tarot mostra isso ocorrer. Ó, existe uma importância de reformulação de vida para que você tenha o seu crescimento e o espiritual te abençoa para você fazer isso, tá? Então você tem a proteção espiritual. Às vezes a gente fica naquela de, poxa, quer saber, Leandro? Eu já estou sabendo exatamente do que está falando aí. Já sei de quem você está falando, realmente eu fico com essa sensação. Só que aí tem gente que não dá aquele passo além na vida porque fica com medo, né, de se sentir culpado depois, de deixar alguém para trás, de parecer egoísta, porque só pensou no próprio lado, na própria melhoria e não topou mais ficar lá ajudando não sei quem. Sabe, esse medo de dar um passo diferente na vida porque parece que alguma culpa vai te acompanhar. O Papa está na mesa, essa força espiritual que é a sua proteção, que te abençoa na sua jornada exatamente para você reformular e experimentar o seu crescimento. Por quê? Isso é divino para você, tá? A gente precisa ajudar os outros, a gente tem que ter esse lado humano, a generosidade, sim, só que ninguém é obrigado a travar a própria vida em função, sabe? Às vezes de quem não quer dar os próprios passos, porque as pessoas se acostumam também, né? Com os benefícios. Então, se a gente não faz esse desmame da situação, a teta vai continuar boa ali, né? Para sempre, talvez. E aí? Então, pode ser a hora de você pensar a respeito disso. E olha, talvez você se encontre mesmo, né? Num dilema aí relacionado a essa circunstância que o tarot está apresentando, falando da sua vida, falando dos seus caminhos. E aqui é o seu livre-arbítrio, né? Ah, Leandro, o que será que é melhor para mim? Gente, o tarólogo não tem o direito de dizer o que é melhor para alguém. Não tem o direito de dizer o que alguém deve fazer. É o seu livre-arbítrio, que é sagrado, a sua decisão, que deve ocorrer baseada na sua intuição para você fazer os seus movimentos, tá bom? Então nós temos isso aí acontecendo. E o que eu noto com essa lua que abriu na mesa agora é que você se encontrar nesse tipo de dilema para a vida impacta muito no seu emocional. E você até mesmo pode ter um certo receio de fazer um movimento, de tomar uma decisão diferente aqui e se perceber no escuro, né? Principalmente com uma certa falta de apoio, que acaba sendo consequência, né? De você se bancar para a vida e seguir o seu ritmo e não esperar atrasar quem se atrasou, sabe? Então, eu devo dizer que a Lua, ela confirma um pouco disso para você também, tá? Pode ser um pouco difícil para você, talvez, esperar o apoio que você gostaria de ter de quem você espera ter, né? Talvez as pessoas não queiram te apoiar na sua mudança, as pessoas à sua volta. As pessoas podem preferir que você deixe exatamente como está, por quê? Como eu disse, é a tetinha que tá boa lá, né? E aí, só que tem que ver como é que tá o seu lado. Porque se você se anula em função das necessidades daqueles que estão caminhando na vida com você, fica complicado, né?
fica complicado. E às vezes a gente se pega nessa mesmo. Não é fácil não, mas é a vida. E aí a gente tem que ver o que que a gente resolve aí. O tarot tá te dando toda uma situação, todo um panorama para te ajudar a perceber que realmente a vida pode ser mais. Até para você que se vê nesses dilemas e às vezes pensa assim, poxa, mas será que eu realmente tenho condições de ir buscar o que eu quero? Às vezes isso é ilusão, isso não vai dar em nada, e ainda vou arrumar bucha com quem está perto de mim, aí não vou parar em lugar nenhum na vida, vou me arrepender, e aí vão virar a cara para mim, depois eu não vou nem voltar para o lugar que eu estava, e aí eu vou me ver a pessoa perdida. Não. Então o tarot está mostrando que realmente você tem um grande alcance, tá? Para você que tem a outra questão que eu mencionei, talvez de tomar uma decisão diferente para a vida e que vai impactar pessoas, porque é você em busca da sua própria felicidade talvez um sentimento de culpa te acompanhando, o espiritual te abençoa. Então, assim, é se bancar os seus desejos, né? É sobre o preço que se quer pagar, tudo bem? A gente tem aqui a temperança, né, com esse impacto emocional, quanto isso tira a sua paz e às vezes te deixa onde você está mesmo, que é esse enforcado, né? É onde a vida acaba estagnando. Por quê? A gente sofre ali um abalo emocional que prejudica a nossa paz e a gente fica se sentindo meio de mãos atadas. Talvez isso seja um sentimento muito forte seu, né? Querer seguir adiante, querer viver um crescimento, mas se perceber de mãos atadas. Por quê? Pelas circunstâncias apresentadas aqui. Então, você não pode deixar isso continuar ocorrendo, porque isso te faz muito mal. E se você se prejudica para ajudar alguém, tá errado. Esse é o ponto, né? Talvez essa era a dose de lucidez, de clareza que te faltava. Peraí, não rola. Você se prejudicar para ajudar alguém o tempo todo, atrasar os seus movimentos, porque tem gente que não te acompanha na vida. Pode ter mais para você, né? E aí é sobre você viver as suas mudanças. A roda da fortuna, que fecha o seu jogo, né? Pontuando que talvez isso seja necessário, dar esse movimento, viver o giro da roda, e essas são as coisas como precisam ser. Todo um destino, uma força de destino aí que te aguarda, tá? Mas veja que o seu livre-arbítrio tá aí. Você faz ou não faz o movimento, ó, os namorados e o carro, né? Vibrando aqui junto com essa roda. Aí é o que está nas suas mãos. E o tarólogo, essa parte não pode resolver para você, tá bom? Eu te passei toda uma visão, um panorama de vida para você entender mais onde você está nesse ponto da sua jornada. E aí então existem as coisas a partir disso que realmente estão nas suas mãos. E eu desejo profundamente que você decida pelo seu melhor, independente de qual seja esse melhor, que pode ser diferente para cada um. Mas o meu desejo profundo é que você encontre e viva o seu melhor caminho, que você se realize, que você seja feliz, tá bom? Essa foi a leitura para você. Na opção 3, então, falamos de amor, de trabalho e da vida como um todo. E olha quanta mensagem do tarô para você hoje, né? Então, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino. Na descrição aí você tem meu curso de tarô se quiser estudar e tem meu contato porque a agenda abriu. Então, na data de gravação desse vídeo foi o mesmo dia que eu abri. Eu não sei se eu estou publicando no mesmo dia, porque na gravação eu nunca sei depois o tempo que vai levar para eu conseguir liberar o vídeo, tá, gente? Pode ser que seja no dia seguinte, 2 dias depois, mas na mesma data que eu estou gravando, eu coloquei na comunidade aqui do canal a mensagem de abertura de agenda. E aí eu estou abrindo para julho, tá? Então, quem precisar, entre em contato, eu te passo as informações, as opções, os valores, te passo qual é a situação para quando tem vaga, e aí fica a seu critério. Se precisar, você poderá marcar para ter a sua leitura individual de perguntas objetivas comigo, tudo bem? Importante dizer isso também. Galera, então, gratidão por estar aqui. Um beijo e até a nossa próxima oportunidade juntos, né? Aqui no canal. Eu vou fechar o tarô pra gente aqui, ó, terminar olhando só para o mundo, só para as oportunidades e toda a força de realização que está aí diante de você. Aproveite.
Até.